Queridos irmãos e queridas irmãs da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, é com o coração repleto de saudades que eu me dirijo às comunidades do Sagrado Coração de Jesus e de São José, ambas nos sítios Pindoba e Talhado, no município de União dos Palmares. É bem verdade que há algum tempo não nos encontramos em função das adversidades causadas pelo novo coronavírus. É bem verdade também que no meu coração existe uma alegria enorme por lembrar dos momentos que nós vivenciamos juntos. Afinal de contas, já são mais de 20 anos que eu tenho o privilégio e o prazer de desfrutar junto com vocês dos banquetes mais saborosos servidos pelo Espírito Santo. Banquetes esses regados pelo louvor a Deus, pela palavra de Deus, pela Eucaristia, enfim, por tudo que há de mais grandioso e mais valioso no universo inteiro. E hoje eu estava me pegando aqui com as minhas lembranças e recordando muitos dos momentos que nós partilhamos juntos. Foram missas, foram terços, foram grupos de jovens, encontros bíblicos, catequese, crisma, que eu tive o prazer de fazer nessas comunidades, na comunidade do Sagrado Coração de Jesus de forma mais próxima, porque meus pais, meus avós residem nela, mas nós costumamos dizer que junto a São José somos comunidades irmãs. Então, não foram poucos os momentos que nós vivenciamos na presença do Espírito Santo. E hoje eu na missa, aqui, quando o nosso pároco, o padre Sérgio Tenório, da paróquia de Nossa Senhora das Dores, na Santa Lúcia, fazia a sua homilia e tratava sobre o que é ser comunidade. E aí eu recordei com muita precisão que as experiências mais próximas, né, de comunidade, eu vivi junto com vocês. Então, eu posso até dizer que dentre as comunidades que eu conheço, não são tantas, mas eu conheço algumas, aquela que mais se aproxima da comunidade dos primeiros cristãos, que nós podemos observar com mais detalhes na narrativa do livro do Atos dos Apóstolos, onde São Lucas traz essa imagem ou esse rosto da primeira comunidade ou das primeiras comunidades cristãs. Eu posso dizer que são essas as comunidades em que eu enxergo de forma mais próxima a esse retrato, esse desenho, essa proximidade de Deus. Isso não quer dizer, eventualmente, que nós não tivemos e não temos problemas. É claro que os problemas, assim como nas primeiras comunidades cristãs já existiam, hoje continuam a existir. Mas hoje esses problemas têm tomado uma magnitude muito ampla e tem, inclusive, esvaziado, de certa forma, a casa de Deus. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Já são pouco mais de 6 meses desde que o novo coronavírus, que ocasiona a doença conhecida como Covid-19, tem mudado a rotina dos nossos dias. Inclusive tem mudado a dinâmica dos movimentos e pastorais que fazem parte dessas comunidades. O nosso arcebispo, de forma muito acertada, ele tem dado orientações pautadas nos profissionais ou naquilo que os profissionais da saúde têm orientado como a forma mais apropriada de se portar diante do novo cenário, levando-se em consideração que, por ser um vírus novo, ele ainda está sendo estudado e discutido dia após dia. Então, o Papa Francisco, nós acompanhamos, e a nossa igreja ela tem essa característica universal, ele desde o início estabeleceu as coordenadas sempre prezando pela vida, sempre defendendo que a exposição ao vírus era um risco desnecessário naquele momento e que os governos nos diversos lugares deveriam tomar as providências imediatas para garantir que a população sofresse, né, ou passasse por esse momento da forma mais branda possível. Muito bem, passado os primeiros meses, agora, desde o dia 15 de agosto, o nosso arcebispo Dom Antônio Muniz, ele publicou os seus decretos com as orientações
pautadas pelos infectologistas, os melhores infectologistas do nosso estado, retornando às missas presenciais, que outrora foram suspensas. É bem verdade que elas continuaram sendo transmitidas por meio digital, mas nem todo mundo tem acesso a a internet de qualidade para assistir às missas. E aqueles que têm, é bem verdade que quando nós somos confrontados com N alternativas, nem sempre escolhemos as melhores. Então, com o retorno das missas e o avanço dos estudos, daqui a pouco se terá uma vacina disponível, uma vacina disponível para, se não vacinar todas as pessoas, mas minimamente os idosos e aqueles que fazem parte dos grupos de risco, nós vamos pouco a pouco voltar à normalidade. Agora, eu não sei aí na comunidade, e é isso que eu queria deixar aqui de forma central, eu não sei se aí na comunidade ou nas comunidades tem acontecido o que eu tenho observado por aqui. Esse distanciamento das celebrações, essa pausa nos movimentos, tem feito com que a fé de muitos pareçam esfriar. E antes mesmo da pandemia, e aí eu vou falar pela comunidade do Sagrado Coração, não pela comunidade, mas pensando na comunidade do Sagrado Coração de Jesus, nós já estávamos observando com muita preocupação que quando da realização dos movimentos, muitos dos participantes já não apresentavam mais a alegria de outrora. O brilho no olhar, o sorriso, o canto de louvor, a dança do louvor, a alegria por estar presente naquele momento, essas coisas elas pareceram se esfriar ao longo do tempo. É bem verdade que nenhum de nós tem o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, de penetrar no íntimo do ser do outro. Mas as nossas expressões, o nosso comportamento, eles externam aquilo que está dentro de nós. E ainda quando é falso, o olhar é uma coisa que não nos engana. E nós observamos o olhar de muitos se esfriando nos momentos. Se era um toque animado, as pessoas não se alegravam. Então, aquilo já estava causando uma certa inquietação e uma preocupação dentro de cada um de nós. E não obstante essas coisas acontecessem, eu queria recordar ainda o último carnaval que nós vivenciamos juntos. Desde alguns anos, vocês sabem, que nós projetamos, foi pensado por Deus e colocado sob a nossa gerência para poder projetar para os nossos irmãos um carnaval que fosse diferente, que fosse, na verdade, uma preparação para vivenciar da forma devida o tempo quaresmal e, por assim dizer, de fato chegar em um domingo de Páscoa renascidos, fortalecidos, revigorados, enfim, que as nossas mazelas fossem mortificadas e que nós ressurgíssemos com Cristo glorioso na Páscoa do nosso Senhor. Mas o último tema que nós vivenciamos, ele mexeu muito, pelo menos comigo, porque ele trazia o tema pão em todas as mesas. Pão em todas as mesas. E nós fizemos uma meditação com a fome que há no mundo, mas não só a fome do alimento, que nutre o corpo, mas principalmente do pão da Eucaristia, o pão verdadeiro, o pão conforme Jesus diz, eu sou o pão da vida, o pão que alimenta a alma, o espírito, o pão que revigora, o nosso ser. E nós fizemos toda aquela meditação, e eu lembro que na comunidade de São José, no nosso último encontro, na terça-feira de carnaval, nós terminamos com um momento maravilhoso, um momento sublime de fato. Ali eu tive a certeza de que novamente o brilho voltou ao olhar das pessoas. Por quê? Porque não nos enganava aqueles que ali estavam, tocaram com alegria, dançaram com entusiasmo. E eu lembro que Quitério, um irmão nosso, que é um dos líderes da comunidade São José, ele olhou assim e disse, porque a gente sabe que ali é um lugar sagrado e que a gente tem que ter um certo respeito, um certo cuidado da forma como nós conduzimos os encontros dentro da casa do Pai. Mas ele dizia, quem pode inibir ou quem pode impedir que as pessoas externem a sua alegria desse jeito? Porque é isso que nós desejamos.
né? E ali não tinha nenhuma ofensa ao templo sagrado, muito pelo contrário, era uma adoração verdadeira ao Deus Santíssimo. Todos os dias do carnaval nós tivemos a exposição do Nosso Senhor na Eucaristia e a adoração realizada a Ele. Bom, aquela foi a última vez, né, que eu encontrei a maioria de vocês. No outro dia teve a quarta-feira de cinzas e nós fomos à Capela do Sagrado Coração de Jesus, recebemos as cinzas nas testas e recebemos a mensagem: convertei-vos e crede no Evangelho. E saímos dali fortalecidos. Na Páscoa não nos foi possível presencialmente estarmos juntos e de lá para cá não nos vimos novamente. Nós estamos nesse período, né, de adversidades, um período de mudanças, mas essas adversidades e essas mudanças não podem esfriar a nossa fé. É preciso dar seguimento, né? Nós temos vários movimentos e pastorais nessas comunidades, nós temos terço dos homens, terço das mulheres, Legião de Maria, Crisma, catequese, pastoral familiar, grupo de jovens. Então, assim, se eu não estiver esquecendo algumas, são vários, são tantos, e há uma diversidade de opções para aqueles que fazem parte da comunidade. E é bem verdade que o domingo, o dia do Senhor, é o dia em que todos esses movimentos são convidados a celebrarem conjuntamente na casa do Pai, com muita alegria e entusiasmo, as graças e as dádivas que recebemos todos os dias. E isso também não estava acontecendo da forma devida. Por quê? Porque as igrejas nos dias de domingo estavam cada vez mais se esvaziando. É bem verdade, e eu preciso frisar, que algumas coisas mudaram e essas mudanças não nos foram favoráveis no todo. E nós temos que aprender a lidar com elas. Ao tempo em que o nosso pároco aí, o padre Lourenço, ele também ficou responsável pela comunidade de Santa Ana, né, lá no município de Santana do Mundaú, isso de alguma forma trouxe alguns momentos reflexivos para nós, porque, por exemplo, as missas que eram aos domingos passaram a ser de segunda. E a segunda-feira, para quem trabalha, para quem estuda, enfim, não é um dia apropriado para isso. Tanto é que na maioria das paróquias o dia de segunda-feira é um dia em que não se celebra a missa, é o dia de descanso dos padres, porque o domingo ficou o dia definido. Mas nós tivemos que aprender a viver com isso, tivemos que aprender a lidar com isso. Só que isso trouxe um impacto que deu uma certa, né, ou não é que deu, mas é que inviabilizou a participação de alguns membros da comunidade. De outra forma também, alguns anos atrás, nós tínhamos Natal como se fosse familiar mesmo, com a ceia, com tudo. E era uma coisa que dava muito certo. A gente tinha uma prática muito próxima dos enfermos, ajudando eles da forma que dava. Isso fez crescer muito, por exemplo, a pastoral do dízimo, que hoje ela alcança valores muito expressivos, principalmente na comunidade do Sagrado Coração de Jesus. É bem verdade que esse ano a gente está com uma redução um pouco significativa, mas isso se dá também em função da pausa dos movimentos e das diversas pastorais, e a gente espera que retome nos próximos dias, né? Mas enfim, pessoal, é uma série de coisas que eu queria aqui colocar para vocês, que nós devemos, principalmente nesse momento, revigorar a fé. Por quê? Porque alguma coisa estava inibindo a nossa alegria plena na exerção das nossas, ou no cumprimento das nossas funções que o Senhor Deus nos confiou, né? Os grupos, eles começam a ficar um pouco mornos, e isso daí é uma coisa que pouco a pouco começa né, ao invés de unir, a desagregar valor na comunidade. Então é preciso ter cuidado com essas coisas. Cuidado, porque os grupos passaram algum tempo parado e agora é preciso esperar o momento apropriado, a indicação do nosso arcebispo, que será seguida pelos padres e, por conseguinte, pelos coordenadores de movimentos e pastorais. Mas é preciso lembrar de que aquele que anuncia o Evangelho, ele precisa ter entusiasmo e alegria. Não pode ser um encontro de pessoas mornas. Não pode ser como se fosse um cumprimento de uma obrigação que nós temos que fazer. Aqueles que rezam o texto não podem começar o texto, o primeiro mistério, já pensando em terminar o último. Mesma coisa os que fazem parte dos demais movimentos. Nenhum de nós somos obrigados a isso. Não somos. Mas se nós fazemos, é porque entendemos que isso é essencial e fundamental para a nossa vida. Então vamos fazer da melhor forma possível. E ter cuidado com aquilo que concorre
com o projeto de Deus. E não são poucas as coisas que concorrem nos nossos dias. A internet é uma faca de dois gumes. Ela pode servir tanto para o bem quanto para o mal. Da mesma forma, os transportes que estão à disposição de nós, as motocicletas, por exemplo, elas devem facilitar o nosso deslocamento da nossa residência até a igreja. Mas como ela também facilita o deslocamento para outros lugares, nem sempre nós tomamos as melhores decisões. De outra forma também, podemos pensar que os nossos jovens, que antes eram entusiastas das várias dramatizações feitas, de várias celebrações, hoje eles têm se apresentado distante do projeto de Deus. E a gente tem que ter cuidado, porque a violência, o tráfico de drogas e tantas outras coisas estão cada vez mais próximos de nós. E se nós não tivermos o cuidado devido de cuidar de todos que fazem parte da comunidade, essas coisas vão chegar até nós e nós vamos perder a paz dos tempos dos nossos pais e avós, dos tempos antigos. Então, pessoal, quero deixar aqui a vocês essa mensagem de reflexão, tá? Para poder ressignificar várias coisas dentro dos vários movimentos e, mais uma vez, reerguer o espírito de vitória que já existe dentro de nós, mas que às vezes encontra-se um pouco adormecido, tá bom? Então, força, fé e coragem, tá? Perseverança sempre. Vocês vão rezando por mim daí e eu vou rezando por vocês daqui. Daqui eu encontro-me com as melhores armas de sempre que vocês conhecem. A Sagrada Escritura está aqui, o violão está aqui do lado e o Catecismo da Igreja Católica está aqui. Então, eu me encontro com aquilo que há de mais rico e poderoso no enfrentamento às forças do mal. Um grande abraço. Eu deixo para vocês um vídeo que é muito tocante para mim, que conta um pouco da história dessa comunidade pela qual eu tenho tanto apreço e tanto amor, tá bom? Um beijo no coração de todos, espero encontrá-los em um tempo breve e partilhar com vocês ainda de muitos e muitos momentos, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Se Ele voltar logo daqui até lá, melhor ainda, que a gente se encontra no reino dos céus, porque é para isso que vivemos e é por Ele que nós fazemos o que fazemos, tá bom, pessoal? Então, até o encontro com Cristo, se for assim da vontade dele no céu, ou até o encontro na casa dele. E tudo isso é mistério do nosso grande Deus, que vive e reina para sempre na unidade do Espírito Santo. Amém. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Para transformar meu coração, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para
purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.